você? Hoje nós iremos estar dando início à nossa quarta unidade. E essa quarta unidade, ela tem como tema formação curricular em biblioteconomia, fronteiras internas. Para que a gente consiga trabalhar calmamente essas fronteiras, a nossa aula, essa unidade, ela vai ser dividida em 3 partes. Por isso que nós iremos estar gravando 3 aulas, 3 vídeos. Essa primeira é a parte introdutória, tá? Depois nós iremos estar trabalhando a relação da biblioteconomia com a arquivologia e no outro vídeo a relação entre biblioteconomia e museologia. Nós estamos aqui hoje com foco no tal de fronteira. Nós já vimos que a estrutura curricular do curso que você está fazendo, ela tem fronteira interna e tem fronteira externa. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho em relação à fronteira interna. Mas antes de qualquer coisa, o que são mesmo fronteiras, hein? Quando a gente pensa na palavra fronteira, o que vem à nossa mente? Automaticamente vem questão que de geografia. Falou fronteira, nós temos a tríplice fronteira, que pega Brasil, Colômbia e Venezuela. Então nós temos ali em Tabatinga, a gente passou literalmente de um murinho, eu já saí do Brasil e já estou na Venezuela. Aí eu vou até Letícia, aí eu vou fazer as minhas compras dos meus perfumes, não é? Aí eu atravesso um barco e já estou na Colômbia. Então, isso é fronteira na minha cabeça. Então, se a gente for analisar conceitos de fronteira, então, de acordo com o que a gente pode ver no Wikipedia ou qualquer outro dicionário, a gente vai ver que fronteira é uma linha física ou é uma linha artificial. Ou seja, quando a gente fala que é uma linha, eu estou delimitando de forma real ou imaginária o que pertence ao lado A, o que pertence ao lado B. Então, quando eu tenho uma linha física, eu tenho uma montanha, eu estou vendo, ela é real. Da montanha para cá, eu tenho o Brasil, da montanha para lá, eu tenho Venezuela. Essa linha, que é uma montanha, ela foi feita pela natureza, por isso que é uma linha física. Agora, quando eu monto um muro, como os Estados Unidos lá queria fazer um muro, né, gigantesco para separar o território americano do território mexicano, é uma linha artificial, porque foi o homem que fez. Mas fronteira é isso, gente. São limites, então são linhas, né, naturais, reais, imaginárias, mas elas vão te dar uma ideia que você está estabelecendo delimitações territoriais. Então, isso é uma fronteira. Então, ela vai separar territórios. No meu caso, eu vou separar as áreas, as disciplinas, as ciências, ok? Então, a fronteira para o curso de biblioteconomia passa a ser o quê? Aquele campo que vai separar as minhas disciplinas. Então, dentro do meu conjunto de disciplinas, nós temos fronteiras, nós temos blocos. Assim como fronteira trabalha com os blocos, a parte geográfica não trabalha com os blocos,
Aqui é a América, aqui é o território continente africano. Dentro do continente africano eu tenho vários países, vários blocos. Então, o meu currículo, ele tem as fronteiras, o que está diretamente ligado à biblioteconomia, o que não está ligado à biblioteconomia, mas exerce influência na formação do bibliotecário ou da bibliotecária. Então, isso são as minhas fronteiras. E esse meu currículo é constituído por blocos de disciplinas que são arranjadas de acordo com a sua característica, no sentido de fortalecer o perfil que eu quero. Perfil de pesquisador. Quais são as disciplinas que vão compor esse bloco? Disciplina de metodologia, o nosso trabalho de conclusão de curso, as disciplinas voltadas para a normalização documentária. Agora eu quero o perfil bibliotecário, biblioteconômico, se eu for dizer assim. Quais são as disciplinas? Vão ser aquelas que estão voltadas para a área técnica. Então, disciplina de indexação, disciplina de tesauros, disciplina de catalogação, disciplina de classificação. Tá sacando? Então, esses blocos, eles vão, a partir das fronteiras, separando o que é que nós iremos estruturar no meu currículo, na minha estrutura curricular, para melhor garantir a tua formação profissional ao final do teu, ok? Então, por isso que para o currículo da biblioteconomia, as fronteiras nada mais são do que as separações que a gente vai estabelecer entre as disciplinas que compõem a minha estrutura curricular. E essas disciplinas, como elas podem estar mais ligadas à biblioteconomia ou menos ligada à biblioteconomia, elas são classificadas como internas e externas. Fronteiras internas é o conjunto das disciplinas que se associam mais, estão mais interligadas, entrelaçadas com a biblioteconomia. Tem algo extremamente em comum e que trabalham junto, usa esse mesma base para sua formação, para sua estruturação. E as fronteiras externas correspondem ao conjunto de disciplinas que não estão, elas estão mais assim, ó, não está tão enraizada. Elas estão assim, ó, porque elas acabam exercendo influência para a biblioteconomia, assim como recebe influência desta biblioteconomia. Mas elas estão mais um pouco distantes, não estão tão grudadas, ok? Tá? E é isso que vocês vão entender quando a gente começar a desmembrar essa questão, ok, meus amores? Assim sendo, fronteiras internas são as disciplinas que se encontram intimamente ligadas com o campo da biblioteconomia. Assim como as fronteiras externas são as disciplinas que não se encontram intimamente ligadas à biblioteconomia, mas são igualmente importantes, tanto é que fazem parte da estrutura curricular do curso, ok? Quais são, então, as fronteiras internas? Quais são as disciplinas que estão intimamente ligadas com a área da biblioteconomia? Então, nós temos duas disciplinas, dois campos, duas áreas do conhecimento que estão intimamente ligados com a área da biblioteconomia. E quais são essas duas disciplinas, esses dois campos, essas duas áreas?
eu tenho de um lado a arquivologia e do outro lado a museologia. Isso significa, é por isso que quando você ouve falar, nós temos as Três Marias. Quem são as Três Marias? Arque, Bíblio e Museu. Então, arquivologia, biblioteconomia e museologia. Essas três a gente chama de Três Marias, porque elas andam casadinhas. E por que elas andam casadinhas, gente? Elas andam casadinha porque, de acordo com Silva, olha o que Silva fala. Como biblioteconomia, arquivologia e museologia compõem um núcleo de atuação profissional do campo da informação, há muitas possibilidades de relações e práticas interdisciplinares entre essas três disciplinas. Isso significa dizer o quê? Que o campo da arquivologia, o campo da biblioteconomia e o campo da museologia, elas são constituídas pela mesma base. Então, a gente tem uma pirâmide, cada uma é uma pirâmide, e a base é a mesma, ou seja, informação. A arquivologia sem informação não existe. A biblioteconomia sem informação também não existe. E muito menos a museologia. Então, por isso que essas três áreas, arque, bíblio e museu, elas fazem parte do que nós chamamos de fronteiras internas. Elas estão intimamente ligadas pelo mesmo elemento, informação. É como se fosse na matemática. Eu tenho o conjunto arquivologia, conjunto biblioteconomia, conjunto museologia. E eu faço a união. Arquivologia, união com biblioteconomia, união com museologia e museologia, união com arquivologia. É igual. Qual é o elemento que se repete em cada um desses conjuntos? É a informação. Então, arque, união com bíblio, união com museu, união com arque, igual informação. Então, é por isso que esses três campos, eles constituem o que nós chamamos de fronteira interna. Até aqui, beleza? Ok? Vamos lá. Se a gente fala que a arque, bíblio e museu estão intimamente ligadas e têm a mesma base em comum, que é a tal de informação, então nós queremos dizer que elas apresentam uma relação histórica em comum. Então, por isso que o nosso autor do material que vocês têm, o material de apoio, o nosso livro didático, o que ele diz? Ele fala assim: quando vai estabelecer as fronteiras, o estudo dessas fronteiras, ele coloca o seguinte título para a gente estudar quando fala sobre esse assunto: Relações históricas no campo da informação, biblioteconomia, arquivologia, museologia. Isso quer dizer o quê, meus amores? Que eles têm não só a mesma base da sua formação, mas também essa relação histórica, ela foi entrelaçada desde a sua origem. Antes de eu passar para outra lâmina, quando a gente estuda a história da origem dos museus, por exemplo, você vai ver que ele está casado com a origem da biblioteca, que está casado com a origem dos arquivos. Quando a gente vai lá para a história dos reis, dos grandes palácios, lá na antiguidade, tá? Os reis,
eles por si só não sabiam ler, eles não precisavam ler. Para que o rei vai precisar ler se ele tem um filósofo que fica lendo para ele, se ele tem um sacerdote que fica dando as instruções quando ele precisa de alguma base para o seu processo decisório, ele tem um grupo de pessoas uns seres pensantes que pensam para ele, então não tem necessidade, né, de sair lendo. Mas, para que eu pudesse dizer para a sociedade que eu era poderoso ou poderosa, eu não podia ter apenas um exército brilhante, um extenso exército que conseguia ganhar todas as guerras e dominar todos os territórios. Só isso não bastava. Para eu dizer que eu era forte, eu era intelectualmente evoluída, eu, enquanto rainha, eu tinha que ter dentro do meu palácio uma sala, um espaço que apresentasse, que juntasse toda a representação do conhecimento possível. Então, ali eu não tinha só biblioteca, ali eu tinha uma miscelânea. Eu tinha biblioteca, eu tinha arquivo, eu tinha museu. Era tudo junto e misturado, gente. Era uma loucura. E aquilo ali se chamava de uma sala onde apenas os filósofos e alguns estudiosos que tinham autorização do rei ou da rainha que podiam adentrar para estudar aquele acervo, tá? E esse acervo, como era uma mistura doida, era chamado de acervo enciclopédico. Aí, com o tempo, aí o que aconteceu? O que tinha ali dentro? Eu tinha livros, eu tinha pinturas, esculturas, fósseis, rochas, que o nome correto é rocha e não pedra, né? Tem diferença entre rocha e pedra para o pessoal da geologia. São rochas. Eu tinha tapetes, eu tinha porcelanas, eu tinha trocentas mil coisas. Então, por isso que a história, quando a gente fala assim, a Biblioteca de Alexandria, ela ficou mais conhecida como a Biblioteca de Alexandria. Mas ali era um complexo. Aquele palácio era um complexo. Ali ele tinha biblioteca, ali ele tinha espaço para adoração, então ele tinha o museu, né, que era o espaço da adoração das obras de arte, né? Então ele tinha o seu museu, ele tinha o seu arquivo, ele tinha tudo isso. A gente que só pensa que era só a biblioteca, porque é a mais conhecida, né? Mas ele tinha esse complexo todo. Então, desde a sua origem, essas três Marias, elas caminham junto. Tanto é que o nosso autor do nosso livro, ele coloca, né, relações históricas do campo da informação. Aí ele coloca quem é esse campo da informação. Ele coloca a Bíblia, a arte e o museu como sendo partes, estão dentro do campo da informação. Ok? Tá? Então, a gente já viu que desde a sua origem, elas caminham juntas. Isso é fato. Isso nem que você não queira, aconteceu isso na história, né? E elas, quando elas caminhavam juntas, elas apresentavam uma base comum, que é justamente a informação. Quando o homem começou a tomar conhecimento da sua vida, a produzir conhecimento, produzir informação que ia gerar conhecimento, ele começou a perceber que a tradição oral, que até então era só conhecido como tradição oral, e até quando chegou em Platão ainda era tradição oral, né? Então as pessoas elas começavam a passar para os seus colegas, para os seus filhos, para os seus descendentes, aquela informação que recebeu do seu pai, que o pai recebeu do avô e assim sucessivamente. Mas quando chegou no boom, quando apareceu Platão, depois apareceu Aristóteles, e aí foi começando a ter um fôlego maior lá na Grécia Antiga,
eles começaram a ver que as discussões começaram a gerar novas informações que geravam novos conhecimentos, e o número de conhecimento era tão grande que eu não tinha mais capacidade intelectual de guardar tudo aquilo. Então, antigamente, nós tínhamos poucas pinturas na parede, que eram as pinturas rupestres. O que era o objetivo daquelas pinturas? Lá com o Homem da Caverna. Por alguma razão, calhou de acontecer isso uma vez e isso passar a ser lei, eles começaram a pensar assim: eu quero caçar um elefante. Se eu pinto o elefante na parede, eu consigo matar esse elefante. Com toda certeza, alguém fez um desenho, vamos dizer que era do elefante mesmo. Coincidentemente, surgiu um elefante na minha frente. Coincidentemente, eu consegui matar esse elefante. Passou a ser lei universal. Então, as pinturas rupestres, elas falam isso. Elas retratavam isso. Era justamente um rito de caça. Pintava, eu iria conseguir caçar aquele animal. Aí, com o tempo, ele começou a representar uma escrita para eu conseguir, eu olhava e conseguia entender o que eu queria dizer daquele negócio. Foi evoluindo. Depois vem na antiguidade, aí vem essa necessidade mais ainda, e aí nós começamos já a descobrir, desenvolver nossas escritas, não é? E aí eles começam a falar assim, bem, agora, já que eu tenho essa informação, eu tenho que guardá-la. Onde é que eu vou guardar? Vai ser no arquivo? Vai ser no museu? Vai ser na biblioteca? Então, elas começaram a ter suas semelhanças e depois começaram a ter, no próprio mecanismo de guarda, ter finalidades diferentes. Quando eu quero guardar, para na hora que eu tiver que tomar uma decisão, eu ir lá pegar essa informação, ler para o processo decisório, então eu entendo que esse negócio tem que ser rápido, a decisão. Então eu tenho o arquivo. Quando eu quero representar, guardar essa informação, organizar a informação, guardá-la, mas para efeito de pesquisa, para satisfação de uma pesquisa, não é tão emergencial, biblioteca. E quando eu quero essa informação, mas para fins de perpetuar minha história, de representar a olhômetro, a história humana, aí eu já tenho o museu. Então, aí o tempo foi passando, eles foram criando as suas particularidades. Mas a base e informação continuou sendo a mesma. Então, significa, meus amores, que o uso da informação, a partir de cada necessidade organizacional, organização arquivo, organização biblioteca, organização museu, começou a se diferenciar. Assim sendo, a estrutura, o uso, a forma de lidar com a base informação é que foi ganhando diferenças, particularidades. E é isso que a gente vai começar a ver no nosso próximo vídeo, ok? Então, até lá. Tchau, tchau.